Certa noite, Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho impressionante, que esqueceu, e por isso ficou muito perturbado. Chamou os magos, os encantadores e todos os feiticeiros do seu reino para que adivinhasse o sonho e dessem a sua interpretação. Mas eles não conseguiram. Muito irado, mandou matar todos os sábios de Babilônia. O profeta Daniel foi incluído entre os condenados. Pediu, porém, um prazo para dar uma solução ao sonho do rei. Conseguido o prazo, foi para casa e, com os seus companheiros, rogou a Deus misericórdia a fim de que não perecessem. Deus os atendeu, revelando a Daniel o que o rei sonhara e também o significado do sonho. O relato completo está em Daniel, capítulo 2. Nos versos 31 a 35, encontramos a descrição do sonho. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E ventos levou, e deles não se viram vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Nabucodonosor teve esse sonho no ano 603 a.C. Mas que significa o sonho? O profeta Daniel também deu ao rei a interpretação do sonho. Estão nos versículos 37 e 38 de Daniel capítulo 2. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Esta declaração torna evidente que a cabeça de ouro simbolizava o poderoso e magnífico Império Babilônico. Mas, apesar da sua glória, Babilônia devia passar. Vamos ler agora o verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Esse reino seria a Medopérsia, representada pelo peito e braços de prata da estátua. Em 539 a.C., Ciro, o general persa, derrotou o Império Babilônico e estabeleceu a segunda potência universal. Agora, Daniel capítulo 2, verso 39. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. 200 anos mais tarde, em 331 a.C., a Medopérsia caía diante das forças da Grécia comandadas por Alexandre o Grande. Foi o domínio mais extenso que existiu até então. Este império é representado pelo ventre e quadris de bronze. Este também daria lugar a um outro reino universal. E Daniel, capítulo 2, versículo 40, descreve o quarto reino como sendo forte como ferro. As pernas de ferro simbolizavam o quarto império, o Império Romano. Em 3 campanhas militares, que culminaram com a vitória de Pídina em 168 a.C., Roma dominou o reino da Grécia e se tornou gradualmente a quarta potência mundial. Esta foi a que mais durou, a mais extensa e a mais poderosa. O imperador romano, César Augusto, era o soberano desse império quando Jesus nasceu. Cristo e os apóstolos viveram durante o período representado pelas pernas de ferro. Mas o que viria após Roma? O versículo 41 de Daniel, capítulo 2, continua descrevendo o futuro. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido. Note, não um novo império, mas divisões do quarto império. Roma tornou-se um reino dividido. Deveria ser dividido em 10 reinos. E isso aconteceu. Em 476 da Era Atual, o antigo Império Romano Ocidental,
atacado pelos povos germânicos, dividiu-se em 10 poderes distintos, tanto quantos são os dedos dos pés da estátua simbólica. Depois do Quarto Império, o romano, não se levantaria outro império universal. O império seria dividido e permaneceria dividido. Quanto ao que viste do ferro misturado com um barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Versículo 43. Por certo você terá interesse em saber o que virá depois. Onde nos encontramos hoje? A profecia responde: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel capítulo 2, versículos 44 e 45. No sonho, o rei Nabucodonosor viu que a pedra que esmiuçou a estátua encheu toda a terra. Esta pedra representa o reino de Deus, que será estabelecido para sempre. Com a segunda vinda de Cristo, serão esmiuçados e destruídos todos os reinos terrestres. Deus intervirá e virá então o fim do mundo. Vivemos no tempo dessas nações, no tempo representado pelos dedos dos pés da estátua, e por isso concluímos que o reino de Deus está próximo. Este reino foi anunciado pelos profetas, pregado por Cristo pelos apóstolos. Ele tem sido a esperança do homem desde que o pecado arruinou o mundo. É a nossa esperança. Tão certamente como os rios correm para o mar, a história do mundo move-se para o glorioso alvo do quinto reino universal, o reino de Deus. Esta grande profecia foi confirmada pela história e cumpriu-se à risca até os nossos dias. Podemos saber que o que ainda não veio, virá com certeza. Por centenas de anos, a prece "Venha o teu reino" tem sido pronunciada por milhões de pessoas. Quando esta oração for respondida, a longa e escura noite de tragédia e tristeza terá o seu fim para sempre. O eterno sonho do homem, de paz e segurança, se tornará realidade.